de Monique Moura, nossa palestrante de hoje. Ela é analista internacional pela USP e aluna de MBA em Gestão de Projetos pela USP-Exalc. Possui trajetória na área de Direitos Humanos e Cultura Negra, passando por seleção executiva e desenvolvimento de times para o setor público e social. Atua na Associação Humane como analista de projetos voltada à área de doenças crônicas. E, antes disso, estava na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma das principais referências em advocacy pela primeira infância. É sócia fundadora do Rotaract Brás, desde 2012, e esteve com dupla associação pelo Rotary Clube Brás de 2017 a 2021. Atualmente, segue como conselheira do Rotaract Brás e como segunda secretária no Rotary Brás. É voluntária em projetos sociais e formações sobre comunicação não violenta para lideranças locais. Belo currículo. Muito bem, eu já abro, então, o microfone, já passo a palavra para a nossa palestrante, Monique Moura. É com você, Monique. Fique à vontade, 20 minutos, e depois as perguntas que podem ser enviadas pelo chat. Maravilha, companheiro Roberto. Já coloquei aqui meu cronômetro. Gostaria de dar uma super boa tarde a todos e todas aqui reunidos nesta oportunidade. É um prazer, uma satisfação conversar um pouco com você sobre comunicação não violenta ou comunicação empática, como tem ganhado mais terreno nos últimos anos. Porque é um tema que realmente eu sou apaixonada em praticar e que tem me auxiliado muito, inclusive na gestão de projetos junto a tantas equipes que acompanham no território. Então, eu separei um material exclusivo para vocês, muito para a gente trocar, né, sobre comunicação não violenta dentro dos clubes, a partir dos projetos que a gente tem a oportunidade também de trabalhar com. Então, eu gostaria só de dar crédito também compartilhado dessa apresentação ao meu amigo de comunicação não violenta, o André Bracciali, que é rotariano também, nos conhecemos no Rotary Cambuci, e ele hoje está no e-club de Tropeiros. Ele também é agilista como eu e gestor de projetos de impacto. A gente, e a partir dessa amizade mesmo com o André, a gente começou a pensar, né, como que a comunicação não violenta ganhava sentido e trazia mais significado para a nossa atuação enquanto rotarianos e rotarianas. Então, a gente teve a oportunidade aí, ao longo dos anos, de fazer essa apresentação para diferentes clubes e aqui, né, na alegria de hoje, compartilhar com vocês. Um grande marco estruturante, né, da CNV enquanto ferramenta, né, vou chamar aqui de CNV, a comunicação não violenta, é o Marshall Rosenberg, que já é falecido, mas construiu, né, até então um grande legado e até mesmo no Brasil apoiou na estruturação do Instituto de Comunicação Não Violenta, né? Então a gente tem aí circuitos de comunicação não violenta no mundo todo a partir da estruturação do trabalho dele. E ele fala que quando aprendemos a falar a partir do coração, estamos mudando os hábitos de toda a vida. Às vezes a gente percebe mesmo no nosso dia a dia que a gente utiliza assim, estratégias, jeitos, uma linguagem, inclusive, que vem muito, que talvez não seja de dentro da gente, né, mas seja espelho de construções da nossa história de vida, dos circuitos corporativos onde estamos trabalhando, atuando, das nossas famílias, dos nossos amigos. E daí eu acho que essa entrada na comunicação não violenta faz muito pensar assim, sobre o que realmente está dentro de mim que eu desejo comunicar. Como que
situação que eu estou vivendo hoje, ela chega, como que ela se traduz em sentimentos, ligando a necessidades atendidas ou não atendidas dentro de mim. Então, eu acho que a comunicação não violenta desembaraça também muitas coisas que estão fora da gente e traz esse olhar mais a partir de dentro para fora, né? Então, a gente fala um pouco sobre a soma dos vários hábitos de comunicação que, às vezes, a gente passa por uma grande revisão, assim, nesse processo de autoconhecimento, para a gente cultivar relações mais saudáveis e mais profundas, né? Então, acho que esse é o grande valor, se a gente pudesse escolher, né, um valor, assim, agregado de hoje, acho que é sair com essa percepção de alcançar relações mais saudáveis e mais profundas a partir da CNV. Bom, aí a gente fala, quando vocês olham, né, a Monique vai falar um pouco sobre comunicação não violenta, aí você sai dessa reunião e encontra, né, alguém no seu dia e fala, nossa, ouvi sobre comunicação não violenta. Qual que é essa imagem, né, que traz sobre comunicação empática ou esse tema, né? Agora eu vou ser uma pessoa mais calma e tranquila? Agora eu vou falar de uma forma muito mais pausada, mais calorosa, mais aconchegante? E não é bem por aí. Eu acho que a comunicação não violenta, ela tem um pouco esse estigma, né, de pessoas extremamente pacíficas ou, enfim, mais conciliadoras, mas isso acaba sendo um resultado. A CNV, na verdade, ela traz mais consciência para a nossa vida, porque a gente passa a aplicar um pouco mais essa ferramenta que parte do pilar de observação, sentimento, necessidade e pedido. Mas antes da gente entrar um pouco mais nisso, eu gostaria muito que vocês colocassem aqui no chat uma palavra que traduz um pouco o que você traz para esse encontro. Aí vocês podem, cada um, colocar a sua palavra e daí a gente vai trocando um pouquinho mais ao longo aqui da nossa conversa. Eu já falei para vocês, né, que o fundador, né, digamos assim, do ferramental da comunicação não violência é o Marshall Rosenberg, e ele traz uma metáfora muito interessante sobre a linguagem de chacal e a linguagem da girafa, para a gente pensar um pouco, né, como que a nossa comunicação ela pode ser violenta, então ela pode machucar ou ser um instrumento para ofender, né, alguém, e da mesma forma que ela pode não ser isso, ela pode ser outra coisa, o que a gente fala de não violenta, mas ela pode ser mais empática. Uma comunicação de chacal é uma comunicação que a gente entende como reativa, de julgamentos, né, baseada em estratégia, cobrança, exigência, no geral não é empática, né, gera mais conflito, ela escala para mais conflito. E uma comunicação de girafa, e em muitos circuitos de CNV vocês vão ver, né, a figura da girafa, ela é sinônimo dessa escuta responsiva, baseada em fatos, que leva em conta sentimentos, né, investiga necessidades e faz pedidos, né, pedidos concretos, não com base em julgamentos, não com base em estigmas, né, reforçando estigmas, mas sim num grau de sinceridade e autenticidade maior. Então, eu acho sempre interessante a gente falar um pouco sobre chacal e girafa. Tem dia que eu acordo e falo assim, nossa, hoje eu tô assim, chacal demais, eu preciso ler um pouco, sei lá, preciso descontrair, preciso respirar, preciso ir lá fora, né? Eu acho que é muito interessante a gente ganhar essa consciência, claro, que não são só dois caminhos, tem um multiverso de caminhos, né? Aí, mas observar, acho que um primeiro passo é observar quais situações trazem essa figura mais do chacal no nosso dia a dia e quais situações nos trazem essa oportunidade de ser mais girafa também no nosso dia a dia. E daí, uma situação que eu acho que pelo menos a maioria aqui já passou é estar no trânsito. Nossa, eu tenho certeza, aí a pessoa, tenho certeza que o trânsito, assim, vai me dar uma habilidade sensacional de exercer chacal, muito mais chacal do que girafa, né? Porque é no trânsito que você leva aquela buzinada, alguém te corta,
o farol não tá... Parece que tudo, né? Tudo no trânsito tem o grande potencial de ser escalado por um grande caos. Ao modo que vocês percebem que o ambiente, né, tem muitos estímulos, muitas coisas podem dar certo, muitas coisas podem dar errado, então há uma grande incerteza. Ao passo que quando eu me olho no trânsito e parto do meu equilíbrio interno para levar, né, esse olhar para o que acontece ao meu redor, eu consigo exercer girafa também. Então, no lugar de, aqui na situação, duas pessoas, né, um xingando o motorista da frente, aí eu já começo a intrincar um pouco, né, a minha comunicação com quem está do meu lado. Eu posso externalizar isso de outra forma, né? Poxa, eu estou furiosa e com medo também. Quero que todas e todos, né, dirijamos de uma forma mais segura, porque eu quero chegar no meu destino inteira, né? Poxa, mas quantas vezes, né, a gente vai mais pelo chacal do que pela girafa? Então fica aí também uma oportunidade de vocês se virem no trânsito, né? Ou naquela... Hoje mesmo eu tive uma grande oportunidade aqui, que foi... Eu moro em Florianópolis, trabalho em São Paulo, mas moro em Florianópolis, e tem um ciclone passando aqui hoje. Eu fiquei sem energia de manhã, e daí, assim, já estava pensando, né, de onde eu ia fazer a palestra, então eu já estava também com alguns planos B e C. Mas olha só, eu vi o ambiente, né, já me trazendo muito mais para Chacal, já começar a duvidar, a xingar. Eu falei assim, não, não é por aí, né? Então, eu acho que todos os dias a gente tem muitas chances de observar e ganhar mais conhecimento sobre como a gente pode ser, né, incentivando uma parte mais girafa dentro da gente. E a comunicação não violenta traz, assim, de forma muito clara que a forma como você observa influencia no que você sente. Então, por isso que a observar sobre a situação concreta, ganha um grande destaque, né, nesse processo. Eu passo a não me guiar mais pelo que não foi dito, pelo que pareceu ser, mas sim o que foi dito, quando e onde. Então, foi quando, você pareceu não se importar com o que eu falei, com o que eu trouxe para você, com a minha opinião. Não, olha, você falou isso na segunda-feira, na terça-feira, e foi dessa forma que eu me senti. Então, eu acho que avança, né? Avança e dá um passo à frente para que possamos realmente entender, comunicar ao outro com mais clareza o que desejamos passar, né? Então, essa situação, falar de situação concreta é muito importante. E falando de situação concreta, a gente consegue elevar também o repertório, né? Porque eu vou falar sobre a minha situação que você conhece, que você compartilhou, exatamente tentando reproduzir as palavras que foram ditas, porque aí sim, e é tão difícil, né? É tão difícil fazer isso, porque a gente consegue fazer isso melhor quando a gente também escuta melhor. Então, para eu conseguir reproduzir o que foi dito, eu preciso também calibrar um pouco a minha escuta. E no final do dia, o que a gente deseja é ser escutado, né? A gente quer comunicar muito, quer fazer vários pedidos, mas a gente também quer ser escutado. Então, tem essa analogia, né, da comunicação não violenta ser esse plano em que a gente consegue se ver e ser escutado. Isso é muito valioso. Então, queria também, já vi que vocês colocaram aqui muitas coisas que trazem, né, para esse momento: cooperação, mediação, comunicação, empatia, equilíbrio, engajamento, amizade. São palavras muito potentes, né? São palavras muito potentes, e isso é muito bacana que também compartilhamos aqui. Agora, interatividade, Márcia colocou agora. Eu gostaria de propor que vocês respirassem e dessem uma nota de 0 a 10 sobre como anda a sua capacidade de escutar o que os outros falam. Podem colocar aqui no chat. Então. É muito interessante, né, assim, fazer uma dinâmica com diferentes grupos,
porque teve gente que me falou, Monique, ó, hoje é 0. Hoje a minha capacidade está baixíssima, porque eu estou extremamente reativa. E tem gente que falou assim, olha, eu tenho uma habilidade sensacional de escutar. Me dou 10, me dou 11. E daí foi engraçado que nessa questão, o parceiro, né, a parceira estava com a pessoa, e daí falou assim, fulano, não é 10 não é 11 não tá tão bom assim, né? Então também tem essa questão da percepção, né, da autopercepção. Olha, então a gente está seguindo aqui no São Paulão quase uma média de 8. Uma média de 8 tá bom. Tem 7, tem 6, 9, 10. Alguém gostaria de comentar um pouquinho por que deu essa nota? O Ricardo colocou 6,9. Tá bom, Ricardo, entendi que tem uma crescência aí. Não? Tá bom, então vou O continuar. Ricardo foi muito rigoroso com ele mesmo, acho. Muito bom. Roberto, qual nota que você deu para a sua capacidade de escuta? Eu coloquei 7 antes de entrar no Rotary. 8 agora, a caminho de 9,9. Não 10, porque 10 só quando eu passar para outro plano. Então, você reconhece, né, que Rotary te expõe também a muitas oportunidades para calibrar essa escuta, né, ajustar, né, esse termômetro da escuta. Isso é bem interessante. Tá. Exatamente. Obrigada pelo compartilhamento. Monique? Sim, Fernando. Você não considera que essa capacidade de escutar, ela depende de inúmeros fatores, inclusive da oportunidade que você está vivendo? Você pode estar vivendo uma oportunidade, você tem uma necessidade, você reconhece a necessidade, você vai escutar 10. Mas você está com uma pessoa ao seu lado, focado numa situação que tirou completamente a sua atenção, e você gostaria de estar com 10, mas você está com 3, circunstancialmente. E isso depende, por vezes, de você e, por vezes, das circunstâncias. Você concorda com isso, Monique? Concordo, Fernando. Você trouxe muita coisa, né? Muita coisa para a gente pensar. Eu acho que e uma coisa também que proponho a pensar até onde eu posso cuidar? Qual que é o tamanho do meu espaço hoje, né? Qual que é o tamanho do meu espaço para essa situação? Porque também cuidar do espaço de escuta que tem dentro de mim é atender melhor, é saber atender melhor a minha necessidade. Tem dia que a minha capacidade de escuta está baixíssima. E eu preciso comunicar que a minha capacidade de escuta está muito baixa, para justamente quem está no meu grupo com a capacidade mais alta, agregue mais valor. Então, Fez sentido? Fez sentido. A comunicação, ela efetiva, ela agrega muito valor, né? Mas o maior valor que eu entendo que podemos agregar, né, é a nossa dedicação para outra pessoa com quem estamos ali nos comunicando, e torna isso um processo empático. O estado de presença, né? Se você permite complementar. O estado de presença. Mas essa empatia, ela deveria ter dos dois lados. Penso que, no nosso caso individual, temos que nos preocupar não com a empatia do receptor ou do emissor, mas com a nossa própria empatia de receber e devolver uma comunicação efetiva. Nem sempre ela será efetiva, não por nossa causa, mas por causa ou do emissor ou do receptor, depende da posição que você está exercendo no momento, se você está recebendo ou enviando. Não. Fernando, então, a gente está falando, né, o que eu entendo que você esteja trazendo também para colaborar aqui sou eu, né? Eu tenho que olhar o que está dentro de mim e como eu estou primeiro,
antes de entrar numa conversa, numa reunião, numa missão. Aí a gente tem várias missões, né, durante o dia. Então, olhar mais para eu mesmo, para as minhas condições, para o meu estado. Isso é muito legal. Isso realmente você entendeu onde eu quis chegar, mas essa efetividade também ela é proposta quando as pessoas com quem você está se comunicando têm um nível de relacionamento mais aprofundado, um nível de empatia estabelecido, em que alguns percalços dessa comunicação são perdoados e são até levados com uma certa brincadeira saudável para que, ou então são entendidos de forma empática pelo outro lado, né? É isso aí, você entendeu perfeitamente. Obrigado. Obrigada, Fernando. Maurício, você gostaria de trazer? Sim, sim. Boa tarde. Isso que o Fernando falou é muito importante. Eu estava com o rótulo do Rotary Clube de São Paulo, quem deu 6 fui eu mesmo que me dei, tá? Então eu saí e entrei de novo para todo mundo saber que eu me dei 6 e eu vou falar a razão pela qual. É algo que eu me policio muito porque a gente tem uma tendência a ter a escuta seletiva, né? Então a gente acaba evitando, né, as pessoas mais prolixas, que têm necessidade de falar muito, então você acaba pegando algumas partes da conversa e não entendendo o todo da maneira como a pessoa está expondo, né? Outra coisa que eu creio também é que é o excesso de informações e ruídos, né? Porque é muito difícil você se concentrar 100% numa conversa, como a gente está tendo agora, tá? Geralmente você tem internet, você tem televisão ligada, a rádio do carro, e a sua mente fica tentando capturar várias informações ao mesmo tempo, só que, infelizmente, nosso cérebro não dá conta, né? Então, isso leva a uma perda de foco muito grande. Então, assim, eu me dei 6 porque é uma vigilância constante que eu tenho que fazer para poder me dar conta de que isso tudo está acontecendo e dar a importância merecida para quem está falando do outro lado, para que a comunicação seja efetiva e plena. É isso, obrigado. Muito obrigada, Maurício, por compartilhar. Eu acho que é por aí. É por aí mesmo. Olha, a gente alcançou, né, os 20 minutos. Eu gostaria só de, assim, como uma boa guardiã do tempo também com vocês, pedir mais 10, e daí a gente pode avançar um pouco mais e vai distribuindo melhor. Pode ser? Concedido. Obrigada. É super importante, né, cuidar desse tempo comum. Então, eu acho que avançando, então, a partir disso, a gente ganha mais consciência sobre... E os companheiros aqui, Fernando, Maurício, trouxeram isso na fala, né? Sobre sentimentos básicos que todos nós temos, ligados a necessidades também universais. Então, alguns sentimentos básicos, né? Eu acho que a comunicação não violenta me ensinou muito a nomear melhor o que estou sentindo, e também fazer essa conexão com a necessidade de forma, assim, a perceber tudo que há, né? Tudo que há e o que há também dentro de mim. Vocês percebem que é muito comum, né, ganharmos esse nível de comunicação sim, muito simples, né, muito básico, que vai do tudo bem, tudo ótimo. Então, falar sobre sentimentos ligados à alegria, eu vou falar que eu estou me sentindo corajosa, alerta, grata, animada, feliz, calma, aliviada. Percebe que eu apoio mais o meu, assim, com quem eu estou conversando, com a pessoa com quem eu estou conversando, que saiba mais também sobre mim, e eu me comunico também de forma mais assertiva. Quando eu falo de sentimentos, né, quando eu expresso como eu estou me sentindo a partir de necessidades não atendidas, eu posso relacionar isso a medo, né, a ansiedade. Então, estou me sentindo ansiosa, confusa, desconfortável, estressada, preocupada. Se isso tem relação à raiva ou à frustração, eu posso falar que eu estou me sentindo agressiva, estou crítica. Hoje eu estou me sentindo crítica, decepcionada, frustrada. E se está ligado, né, à tristeza ou luto, é muito a uma necessidade não atendida de preenchimento, né? Então, eu estou cansada, chateada, com saudades. Com saudades é um sentimento, né? Então, a comunicação não violenta traz muitos quadros para a gente entrar em contato com
esse processo de nomeação dos sentimentos. Inclusive eu deixei aqui esses quadros para compartilhar com vocês ao final, tá? Agora, retomando, né, eu falei que às vezes por vezes a gente cai no emaranhado, né, no emaranhado em que eu complico sentimentos ligados a não sentimentos. E isso prejudica a minha comunicação de entrar em contato com as minhas necessidades. O que eu quero dizer com isso? Eu misturo sentimentos com pensamentos, interpretações, preconceitos, estigmas ou fatos que não são sentimentos. Então, quando eu falo, eu estou me sentindo atacada, estou me sentindo traída, intimidada, diminuída, percebe que isso sempre vem com o complemento de por alguém, né? Abandonada por alguém, atacada por alguém, traída por alguém, intimidada por alguém. Então, de alguma forma, fazendo isso, eu rompo esse processo que é do auto-olhar. E jogo uma responsabilidade em alguém, não em mim. Entendem? Então, o processo também de comunicação empática, nesse processo, né, a gente dedica muito tempo, assim, um tempo bom, na verdade, a olhar o que é realmente sentimento e como eles se comunicam com as nossas necessidades. Então, eu acho que é sempre um destaque interessante para a gente trazer, né, nesse contato com a comunicação não violenta. E quando eu falo sentimentos estão ligados a necessidades atendidas ou não atendidas. E essas necessidades são universais. Mas apesar de termos as nossas necessidades serem universais, as formas como a gente pode atender, elas podem ser diferentes. Então, por exemplo, há uma necessidade universal de nos sentirmos com liberdade, né? Nos sentirmos satisfeitos e alegres, né? Preenchendo essa necessidade geral de autocontentamento, né? Mas a gente vai enxergar, se eu perguntar o que você faz para atender essa necessidade no seu tempo livre, para as 32 pessoas aqui da sala, cada uma vai ter uma forma. É andar de bicicleta, é ler um livro. Então, percebe que mesmo tendo necessidades universais, a gente tem formas diferentes e a gente percebe que ganhar mais elementos sobre como o outro preenche essas necessidades nos ajuda a entender como nos comunicar melhor com o outro também. Então, entendendo um pouco isso, eu acho que também fica mais fácil, né? Traçar esse caminho de empatia daquele muro que a gente colocou ali no início, né? Até um nível em que a gente consiga se comunicar. Então, a comunicação não violenta, ela traz uma equação muito útil. E é claro, cada um vai aperfeiçoando a cada situação. Que é construir, né? Construir essa fala baseada em observação, sentimento, necessidade e pedido. Um pedido concreto, né? A gente sempre reforça esse concreto no pedido. Então, geralmente, começar com quando eu observo, quando eu olho, quando eu vejo que você preparou, não deixou um café para mim, vai das coisas mais simples até as mais complexas. Eu me sinto frustrada, porque eu preciso de café, eu preciso tomar café. Hoje, né, eu tinha uma reunião mais cedo, não consegui tomar café direito, porque daí você tomou todo o café. Coisa bem simples, bem situacional, mas vocês podem aplicar aos diferentes tamanhos, né, do dia a dia de vocês. Como é para você fazer um pouco mais de café e deixar para mim? Percebem? Então, quando a comunicação não violenta, eu acho que traz esse grau de eficiência sobre o tempo que temos. E eu acho que, de alguma forma, também nos sentimos mais gratos de usar melhor o tempo que temos. Você imaginou quanto tempo salvaríamos nas comunicações atravessadas se a gente aplicasse mais essa equação?
Fica, eu acho que de reflexão e oportunidade para a gente usar mais no dia a dia. Eu trouxe essa frase do Shaw porque diz muito, né? O único grande problema na comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. De quantas reuniões, quantas conversas, quantos almoços também, né? Os encontros, saímos muito etéreos, né? Você fala assim, nossa, eu acho que eu fiz um pedido ali, eu acho que eu pedi alguma coisa. Será que fulano entendeu? Né? Você jogou no ar. Será que fulano entendeu? Poxa, por que eu não fiz o pedido direto, né? Olha só. Então, você criou um problema dentro de uma situação que poderia ter sido alcançada, assim, se você tivesse realmente falado, né? Falado o que você gostaria de ter falado. Então, vamos praticar um pouco. Eu trouxe aqui algumas frases para a gente trocar o que vocês acham, se dá para melhorar essa frase ou se não, se ela está sendo assertiva e tem um pouco de comunicação empática aí. Quando eu falo, ontem o João estava desapontado sem nenhum motivo, vocês acham que é uma observação concreta? Querem colocar sim ou não aqui? Tá, não é? Fernando falou que não é. E por que será que não é, né, Fernando? A dica é sem nenhum motivo. Eu estou tirando, não estou qualificando, né? Na verdade, eu estou tirando uma qualificação de como o João estava. Estava desapontado. Desapontado, como que eu consigo ver, né, que ele está desapontado? Agora, quando eu digo... Os sentimentos são diferentes para diferentes pessoas, né? O motivo para o João não é motivo para mim, mas não quer dizer que ele não tem motivo, né? Motivo sempre vai existir. Então, não é possível afirmar que ele não tem motivo para estar desapontado. Aí a gente retoma as necessidades universais e as formas diferentes que cada um tem de atender essas necessidades, né? Agora, quando eu falo, olha, ontem o Fernando me disse que estava desapontado. Realmente, isso é concreto, né? Lembrando que as observações o que, quando, o que é dito, quando é dito e onde é dito, né? Agora, quando eu digo estou grato por você ter oferecido uma carona, muito obrigada por você ter me oferecido essa carona, porque eu precisava chegar antes da reunião começar. Poxa, a pessoa está assumindo a responsabilidade pelos seus sentimentos? Sim. Então, essa é uma estrutura quando eu faço um elogio também, porque também tem isso, né? A gente, às vezes, olha a comunicação não violenta ou algumas ferramentas para nos ajudar a dizer as coisas mais difíceis. Mas quando eu também dou um elogio, né, me convidam a dar um conselho, eu quero só dizer muito obrigada, eu qualificar esse muito obrigada também traz mais elementos para quem está comigo entender o que é que eu estou agradecendo. Vocês já receberam, assim, né, nesse ambiente com várias equipes, talvez muitos de vocês tenham passado pelo processo de feedback, né, processo de avaliação de desempenho. Não dá certo desconforto, né, quando alguém fala, olha, excelente trabalho. E é isso, mas não, excelente trabalho pelo quê? Quando? O que eu fiz? O que eu posso melhorar? Então, quando você qualifica também isso, o elogio, não elogiar por elogiar, mas elogiar e qualificar o que você está elogiando, você ajuda, né? Ajuda o outro a entender o que você quer dizer. Agora, quando eu falo, gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. E aqui, né, em Rotary, a gente fala bastante, tem muita formação também ligada, né, desenvolvimento de liderança. Então, eu acho que essa frase, eu acho que em diferentes adjetivos, ela faz muito sentido para a nossa realidade. Quando eu digo, gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo, o que vocês acham? Que eu estou concretamente solicitando alguma ação? Bom, já adianto que sentisse mais confiança não quer dizer muita coisa, não dou, né? Não dou elemento suficiente para que a pessoa possa realizar algo. Agora, quando eu falo, gostaria que você expressasse mais as suas ideias, sim. Né? Veja como a gente pode alcançar um caminho mais simples, né? Perto de todo o
o ciclo, né, os vários ciclos de debate, de não escuta, de achismos, né, no geral, até chegar ao ponto de resolução. Então, a reflexão é como isso se comunica, né, a cada uma das nossas realidades, e dizer, assim, que as conversas difíceis, elas fazem parte, né, o importante é a gente evitar procrastinar, e quanto mais difícil essa conversa for, ela requer mais objetividade. Então, a gente percebe que quanto mais fatos concretos vocês puderem trazer para esse tipo de conversa, o caminho dessa subida, né, ao nível comum vai ser, talvez, com menos pedregulhos, né, assim. E praticar a escuta. Aqui eu trouxe também algumas ideias, né, de como essa conexão pessoal leva ao propósito em projetos. Então, quando a gente vê a nossa realidade em projetos, poxa, ter um quadro, né, com o propósito daquele projeto à vista e revisitá-lo ao longo da execução, pode, inclusive, facilitar essa comunicação entre o grupo para entender qual que é o objetivo que está sendo perseguido naquele projeto. Só quis trazer um exemplo aqui, né? E falar mais sobre necessidades universais através de vivências, né, e situações encontradas ali na comunidade. Então, para aproximar também essa realidade, né, do usuário, dos beneficiados pelos nossos projetos, com os gestores desse projeto, que acaba sendo uma comissão de projetos humanitários, né, outras comissões conforme cada clube. Então, também como prática de reuniões, fazer sempre um check-in, um check-out para aumentar essa integração, perguntar como as pessoas chegam, perguntar como elas saem, é uma prática de comunicação empática que ajuda bastante na integração do grupo como um todo. Fazer uso de pausas nas discussões longas ou muito difíceis eu acho que é muito, só aqui também finalizando, sabe, é uma cilada, Bino? É uma cilada quando a gente já reconheceu, quando acordou que está com uma baixa escuta, não está tão bem, e mergulha numa reunião longa, numa reunião que, poxa, coisas importantes serão decididas. Então, vamos repensar, né? Repensar o uso dessas pausas. Posso sugerir que essa reunião seja remarcada? Para que eu esteja melhor também de participar? Poxa, não tem essa possibilidade. Então, eu já vou abrir a reunião falando como estou me sentindo, né? É claro que cada ambiente pede uma adequação, mas coloco aqui para a gente também, primeiro, olhar para si, olhar qual que é o espaço, qual o tamanho do espaço que temos para entrar nessas discussões e fazer uso de pausa. Pede para pedir um café, vai tomar um chá, andar, respirar e voltar. Eu acho que esses respiros também criam mais qualidade na nossa comunicação. Olha, deixei algumas referências aqui para vocês acessarem, se desejarem olhar mais sobre comunicação não violenta, entrar em contato com outros conteúdos, e também, tal como eu trouxe algumas frases, outras frases para aplicarem esses pilares que eu trouxe, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido concreto. Foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês. Encerro por aqui e gostaria só de que colocassem uma palavra aqui no chat, o que fica respondendo, né, ao que fica desse encontro para você. Muito obrigada pela oportunidade, sigamos firmes e fortes e contem